O ano de 1996 em específico nos brindou com muitas emoções. Esse ano foi porreta para quem fritava nos Play 1. Foi o ano de jogar e se assustar com Resident Evil. Resident Evil. Se divertir com o escrachado Crash Bandicoot. E se encantar com os lúdicos e belos gráficos do Nights into Dreams. Por outro lado, você também queria furar os tímpanos quando ligava nas rádios, porque também tiveram umas chatices chatérrimas ali, como por exemplo a Garota Nacional. Aquelas vidas, essa tocou tanto que mesmo eu não curtindo essa pinga de skunk, eu batia o pezinho de forma inconsciente quando tocava. Mas karma, que dava pra encher mais o saco ainda. 96 também teve o Diacho da Macarena, a versão do João Paulo e Daniel de Estou Enamorado, Recado a Minha Amada do Catinguelê e a porra do Gera Samba com o El Chan. Que ano infernal, hein? Segura o Chan, amarra o Chan, segura o Chan, segura o Chan. Mas como nem tudo são fezes na nossa vida, em 1996 tivemos hits bons, como a One of Us, da Joanne Osborne. Já na vida dos De Preto, com seus cabelos cebosos, surgiu um dos discos mais controversos e polêmicos do Sepultura, o Roots. E é sobre esse disco divisor de águas na vida da minerada que a gente vai falar hoje. Segura! Esquizofrenia. As mudanças que o Sepultura sofreu em sua história começam quando figuras externas passam a integrar a banda. Esquizofrenia já é uma mudança em relação aos dois trabalhos anteriores. Isso porque o Andreas Kisser trouxe mais técnica e firula no som, o que também levou a uma maturidade na sonoridade dos caras. Outro ponto que se deve levar em consideração é o avanço da idade. Já no Arise, a cabeça deles estava em outro nível. Com o Chaos AD, a vivência com o mercado de fora favorecia os caras e dava pelo menos 5 anos de informações privilegiadas e direto da fonte. Quem viveu a era analógica sabe que o delay de informações naquela época era medonho. Entendendo melhor o mercado, você consegue moldar o seu produto para o público-alvo. Sim, a música é um produto e as bandas são as empresas que financiam isso. Já as nojentas e hoje inúteis gravadoras eram aquele sócio babaca, corrupto e que maquiava os ganhos reais da empresa. Enfim, viva o do-it-yourself e a internet que f***ou com esses dados. E as mudanças já eram bem latentes até no visual do Maximiliano, que nesse período fez os seus clássicos dreadlocks, que com o tempo ali, os anos passando, foi se juntando um no outro e acabou virando uns casulos de cabelo. Imagina o cheiro daquele diacho se não lavasse, né? Devia ser pior que o sovaco do Zé, né Zé? Vai se f***. Mas se por um lado o cabelo pode feder caso você não lave, já no lance das camisetas no visu você consegue driblar o futum. Você conhece a Insider? Sim, a camiseta tecnológica que não desbota, não precisa passar e é anti-odor. Ok, né? Vamos direto ao ponto porque toda a qualidade dos produtos Insider você já conhece. Mas que fique claro, você consegue ser trevoso, andar todo de preto no calor de 70 graus do Brasil sem feder. Ô meu, me deixa! Além da camiseta e outros inúmeros produtos da Insider serem pro dia a dia, o treino também não fica de fora e até dá uma bela moldada nos seus músculos. Que demais! Uau, eu consegui ver o músculo do outro lado da sala.
E se você entrar agora no site da Insider, que tá aqui no link na descrição deste vídeo, e meter o meu cupom CAIXA, você ganha 15% marotinha ali de desconto. Com direito, inclusive, a um brinde lá exclusivo Insider. Mas corre, porque é enquanto durarem os estoques esse lance aí dos brindes, beleza? Corre agora pro link que tá aqui na descrição e faça a sua compra na Insider usando o meu cupom CAIXA e ganhe 15% de desconto. E se sinta confortável e cheirosinho. Eu espero que eu tenha me feito entender. Embora eu saiba que o analfabetismo funcional em terras bundeleiras seja bem presente em muitos que estão assistindo. Em resumo, a mudança é necessária e natural. O próprio Max já era antenado e se ligava em outras sonoridades. O cover de New Model Army que o Sepultura fez mostra essa tolerância com outros estilos que saíam da bolha metalística dos caras. Em fevereiro de 96, a grande espera de um novo álbum do Sepultura chegava ao fim. O espanto foi grande, a piração com elementos percursivos e aquele experimentalismo todo deve ter deixado os Zé Coletinhos na época sem entender nada. Mas na real, o formato daquele som já estava sendo feito desde o começo dos anos 90. Lembra que eu falei pra vocês lá atrás sobre delay? Então, o Sepultura estava na hora certa e no lugar certo. Eles entenderam o mercado daquele momento e entregaram o que a gringaiada queria. E simplesmente criou um dos discos mais amados e odiados da história do Sepultura, o Roots. A opinião dos visionários. Um álbum experimental e criativo. A opinião do truzinho idiota e fanboy reacinha. O Sepultura morreu. Até o dono na época da Roadrunner disse: pra mim vocês estão cometendo um vídeo comercial. Tolinho. Mal sabia ele que o disco seria muito bem sucedido e se tornaria um ícone do novo metal, ligado erroneamente como o precursor do metal. Inclusive, por esse que vos fala, eu tinha essa mania de dizer isso. Na verdade, foi um dos precursores do Alterna Metal. Segundo o Max, eles queriam se distanciar totalmente do que tinha sido feito no disco anterior. Eles começaram então a buscar referências nativas em quadrinhos e símbolos brasileiros. E eis que surgiu a ideia de gravar com os índios caiapós. Porém não rolou, os caboclos era do mato mesmo e não gostava dos brancos. Daí entra a Ângela Papiani na história. Ela já tinha feito vários trabalhos com povos indígenas e conhecia muito bem as músicas dos Chavantes. Uma turma assim mais amigável e acessível para os povos de fora. Dona Ângela entrou em contato com uma tribo do Mato Grosso e a banda se mandou pra lá, para começar seu resgate cultural Roots. Por lá eles ficaram durante 3 dias, fizeram alguns arranjos e gravaram a música Itsari, que é um cântico tradicional da comunidade indígena. Mas essa ânsia de se aprofundar cada vez mais na cultura indígena veio um pouco antes, quando ele assistiu um filme. O nome da obra, Brincando nos Campos do Senhor, do Hector Barben. No meio dessa pingaiada toda, até o Carlinhos Brown conseguiu contribuir com elementos percursivos para o terror dos puristas. Rata Marrata foi de criação basicamente dele, com vocais e palavras soltas que o próprio Max não sabe muito bem o que quer dizer. A música teve também backing vocals do Mike Patton e do Jonathan Davis. Estranho, porque durante boa parte da história do New Metal, o Mike Patton dizia odiar o estilo. Paciência.
O Jonathan Davis, frontman do Korn, teve um papel importantíssimo na estruturação, na sonoridade deste disco, influenciando diretamente até o processo criativo dele. O falecido Dana foi o pivô que juntou as duas bandas e os dois mundos. Ele que apresentou o Korn ao Max. Para moldar de vez a sonoridade da bagaça, eles jogaram toda a obra na mão do produtor, pai do Alterna Metal, Ross Robson. Ross foi uma peça-chave para aquela sonoridade mais grave e cheia de groove do Roots. Ele estava na produção de basicamente todas as bandas do novo metal. E isso, somando as influências brasileiras, criou algo único, que influenciou diretamente o Slipknot. E ao contrário do que os pessimistas possam achar, as vendas da bolachinha foram muito bem. O disco pegou a 27ª posição nas paradas da Billboard, o que era muito interessante para uma banda de metal. E também pegou o 4º lugar nas paradas da Inglaterra. Ganhou o disco de ouro nos Estados Unidos e, somando em torno de 6 países dentro e fora da Europa, estima-se que eles venderam em torno de 2 milhões de cópias. Isso só dentro desses países aí que eu contei. O que calou a boca dos Nostradamus do metal. O Roots elevou o Sepultura a um nível maior. Provou que a banda sabia se moldar muito bem com o tempo e influenciou uma segunda onda até uma terceira do novo metal. Já a capa é interessante a origem, porque só os velhos vão lembrar. Ela foi retirada lá daquela notinha de 100 mil cruzeiros, que eu nem sei quanto que vale em reais ou o que comprava na época. Como eu disse, só os velhos vão lembrar. Bom, o Roots é um disco odiado e amado por muitos, como eu já disse. Abriu portas e novas possibilidades para o Sepultura e para todas as bandas que se influenciaram diretamente por esta belíssima obra. Você gostando ou não, o Roots é história.